Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa temática, filosofia. Vamos trabalhar sobre agora a ética segundo o pensador Aristóteles, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Nós já vimos a questão da ética em Sócrates, vimos a concepção da ética em Platão. Agora, do terceiro clássico, vamos trabalhar essa concepção com uma nova roupagem, né? uma nova temática sobre a ética, né? Tanto que para Aristóteles, o princípio da ética moderna e contemporânea, está toda fundamentada a partir das ideias aristotélicas, tá? Ele dá essa contribuição para nós até os dias de hoje. Então vamos lá, o que ele diz sobre ética? A ética, segundo Aristóteles, implica em ações pautadas na atitude em prol do bem individual e coletivo. Tá? Uma questão que nós não deveríamos esquecer nunca. É aquela frase, senso comum, não deseja ao outro o que você não quer para você. Tá? Então, se você quer o bem para você, então retribua o bem para o outro. É a ideia do amor a si e do respeito ao outro, tá? O bem coletivo. Então, vamos ver aqui que a ética em Aristóteles está pautada no campo social. Tá? Há uma possibilidade aqui de sociabilidade e socialização aqui na visão de Aristóteles. Então, já é algo bem moderno, né, e contemporâneo. Tudo aquilo que falamos de ética hoje, no bem coletivo, nós estamos nos referindo às ideias de Aristóteles. É graças a Aristóteles que nós temos essa concepção de bem social, de sociabilidade, né? Outro elemento também que é interessante é essa perspectiva, tanto no campo social como no campo político também. Porque a política ela vem como uma esfera de trazer ordem, organização para essa esfera social. Então, o campo político e o campo social são duas irmãs que jamais devem estar separadas, tá? Porque uma completa, de certa forma, a outra. Tá? E como é que nós vamos entender isso? Só através da educação, tá, galera? A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces, tá? Não é, vamos dizer assim, é cansativo adquirir conhecimento, tá? Por isso que ele vai dizer que são amargos, mas porém os resultados, as consequências disso são prazerosos, vão ser doces, né? Você não vai ser enganado, né? Você vai ser um agente promotor do bem social e o bem individual. Claro, lógico, tá bom? Então vamos lá trabalhar a ética segundo Aristóteles. Primeiramente, ele faz uma crítica ao dualismo platônico. Vocês já entendem o que seria o dualismo platônico, né? Mas só para dar mais uma ressaltada, né? Que é aquela ideia ali do mundo das ideias, do mundo inteligível e do mundo sensível. Não existe, para Aristóteles, não existe essa questão de duplicidade, não existe duas realidades, né? Existe a realidade em si. Tá? Agora existem problemas, né? Não duplos problemas, existem problemas. O ser humano, ele como não é um ser perfeito, tá? Ele vai gerar problemas para si mesmo, tá? E alguns ele supera, a outros não, tá? Então há problemas, mas não existe tal de duplicidade, né? A tua inteligência não advém do mundo inteligível, né? Você desenvolve a tua capacidade racional, você desenvolve aquilo que é o certo, você aprende aquilo que é o certo e você também aprende aquilo que é errado, né? Tem as duas esferas. O ser humano é assim. Então, ele é um crítico ao dualismo platônico, tá? Não existe essa ideia de mundo inteligível ou sensível, tá? O que existe é a realidade. Continuando, autor de uma nova perspectiva sobre a ética, como eu falei para vocês, tá? Segundo a ética, para Aristóteles, ela surge não como
um mero aconselhamento, como propunha de Sócrates, né? Um modo de vida, mas a ética ela surge como uma ciência de fato, tá? É a ciência que estuda o arete, que isto é, quer dizer o quê? Uma ação virtuosa. Olha, por que eu devo fazer as coisas corretas? Por que a minha ação tem que ser uma ação de virtude, de excelência, de uma ação boa, uma ação moral? Porque é o correto. Então, Aristóteles já dá uma ideia já bem contemporaneizada na nossa realidade, tá? Então, a ética com Aristóteles já surge como uma ciência e não como uma simples disciplina filosófica, né? Mas ela nasce ali da filosofia, mas como ciência. E qual é o objetivo? O objetivo principal é trazer o que? Harmonia em nossas ações, harmonia social, que isso logicamente vai causar o que em nós? Qual seria a consequência? A felicidade, né? O ser humano chegaria a conquistar a tal felicidade, tá bom? Vamos lá. A ética em Aristóteles. A ética em Aristóteles diz assim: para Aristóteles, enquanto a política tem como objetivo, né, o bem coletivo, a ética tem por finalidade o bem pessoal. Olha só, a política vem pelo bem coletivo e a ética tem o bem pessoal. Mas esse bem pessoal não é aquela ideia do bem pessoal individualista, egocêntrico, tá? Uma vez que eu prezo pela minha felicidade, eu, de certa forma, vou fazer de tudo para que o outro também a alcance. Então tá aí o princípio da ética, resumidamente, o princípio da ética, segundo o nosso pensador Aristóteles. Aí vamos ter alguns pontos aqui bem interessantes para nós trabalharmos, tá? A ética se dá na relação com o outro, para determinar o bem que caracteriza a atividade própria dos humanos. Aristóteles analisa as distintas funções do composto humano. Qual seria esse composto? Esse composto humano seria a natureza humana. Nós somos temos personalidade, né? Temos características diferenciadas um do outro. Isso é positivo, isso não é negativo, tá, turma? Aí vamos ver aqui algumas colocações. Primeiro ponto, um fator bastante constante à natureza humana que se constitui de uma série de elementos corporais ligado a uma forma dinâmica, por ele chamada de alma, a psique, de onde se origina o adjetivo psíquico. Quer dizer, a psique para Aristóteles é a capacidade de raciocinar. Eu já falei para vocês, toda vez que nós falarmos em alma, tá? Nós estamos falando de quê? Do psique, isto é, da capacidade racional, o logos, tá? O psique é a capacidade racional que nós seres humanos temos. Só que aí existem seres humanos que evoluem a sua psique e outros seres humanos que deixam de turbinar a sua capacidade racional, né? Se acomodam, passa o dia inteiro ali jogando videogame ou assistindo a novela da Rede Globo ou do SBT. Então, esses seres humanos não estão turbinando a sua psique, tá? Esses seres humanos estão se tornando frágeis, estão fragilizando a sua psique, a sua alma pensante, né? Possivelmente esses seres humanos vão se tornar indivíduos alienados, né? Infelizmente, acontece muito. Segundo ponto, um segundo fator variável seria o conjunto de circunstâncias concretas, chamadas pelo grego de ocasião. Ocasião são os fatos, né? Fenômenos que acontecem no dia a dia. Esses fatos podem ser positivos, esses fatos podem ser negativos, né? Aí tudo gira de acordo com o momento, né? É a ideia do momento, vai ter alguma coisa. Então, a ocasião é o momento que ocorre, tá? Essa ocasião pode ser gerada pelo fator do mau empreendimento da tua capacidade racional, tá? Por exemplo, quer ver um momento negativo? Quando o professor pede uma atividade, te dá um prazo
tá no dia da atividade, você não postou porque passou o fim de semana só no lazer, só brincando e se esqueceu de se organizar, né? Então, o teu ato, tá, ocasionou um momento negativo. Tá? Você não se organizou, você não se interessou. Então, um fato negativo. Tá? Mas o bom aluno ele tem uma atividade, ele tenta logo no seu momento, ele organiza seu tempo, ele faz a atividade tudinho e depois ele vai para o lazer. Quer dizer, o momento positivo. Aquele momento foi positivo por quê? Porque houve organização, não houve desorganização, não houve desinteresse. Tá? Houve o interesse e ele vai colher um momento positivo e não vai se frustrar. Então, tudo depende da capacidade racional. Isso também é ser ético? Isso também é ser ético. Isso é um bem para você e um bem para a instituição escola, porque você está desenvolvendo as tarefas. Então, viu como é a finalidade do bem pessoal, ela gira em torno do bem coletivo? Se você faz a tarefa, você está fazendo um bem pessoal para você, tá? Mas também você está promovendo um bem coletivo, porque isso vai privilegiar quem? A estrutura social, a escola, o professor, tá? A direção, a sociedade como um todo. A sociedade como um todo vai colher os frutos de um bom profissional que vai surgir. Daí, pronto, tá aí as duas variantes da ética segundo o nosso amigo Aristóteles. Vocês vão encontrar também na leitura, no livro de vocês, tá? Há dois conceitos, eudaimonia e teleologia. Tá? A eudaimonia quer dizer o quê? Felicidade. Então seria o campo da felicidade. Todo ato, ele tem, pelo menos seria o princípio, de trazer um conforto, uma comodidade, a felicidade. E a teleologia, não se esqueçam disso, não é teologia, é teleologia, tá? Que vocês vão encontrar lá no livro de vocês, seria a ciência das finalidades, né? Aí surge a ideia do ato moral. Tá? O campo da ética, vamos dizer assim, é o campo da ideia. De se ter a ideia de se criar regras. E a moral é pôr essas regras em prática. Aí seria o campo da teleologia. Tá? Campo da ética. Eu tenho princípios que vão me posicionar, que vão facilitar com que eu entenda que eu preciso seguir regras. Pronto. E o campo da moral é, de fato, pôr essas regras em prática. Então, a eudaimonia está no campo da ética, que é o propósito final, a felicidade, e a teologia está no campo do objetivo, do fim, que seria o campo da moral, né? Que ele vai chamar de telos, né? Telos, né? Que seria a finalidade das coisas, o propósito, o objetivo das coisas. Deu para entender? A ética aristotélica vai trabalhar a finalidade, o telos, quer dizer, a última que todo ser humano busca. Qual é essa finalidade, né? Não sei. O que é que vocês querem ser na vida quando crescerem, né? Aí vocês estão percorrendo um caminho teleológico, estão buscando o objetivo, tá? Quando vocês alcançarem, vocês vão se tornar, vão vivenciar a eudaimonia, tá? O processo de chegar até a faculdade e se formar é o processo teleológico, né? Um objetivo que eu quero alcançar. Tá? Quando vocês alcançar e se formar, aí vocês estão no campo da eudaimonia, alcançaram a felicidade. Depois vão percorrer de novo a teleologia, porque vão começar a correr atrás do mercado de trabalho, né? É só se formar, já é a primeira batalha. A segunda é conseguir um bom emprego e se firmar no mercado. Tá? Ainda tem isso ainda, viu, turma? Então vamos lá.
Então, nós podemos perceber que Aristóteles vai trabalhar uma ideia de ética bem prática, né? Aí coloquei esse esquemazinho aqui, né? Bem prático, tá? Não é só dizer que devo fazer as coisas corretas, né? Só em pensar que eu tenho que fazer a coisa correta já tá no campo da ética, mas isso não pode ficar só na ideia, tá? É que nem aqueles propósitos do fim de ano. Chega no 31 de dezembro, todo mundo tem aqueles propósitos. Aí escreve duas cartolinas grandes com propósitos. Mas teve só a ideia. E a prática? Passa o ano todinho e não faz nada. Então não houve uma praticidade, tá? Para Aristóteles, você tem que firmar o propósito, tá? E tem que percorrer esse propósito. Tem que ir em busca de alcançar esse propósito, né? Então a prática significa prático, tá? A poiesis seria o produto, né? Seria como é que eu vou alcançar, né? De que forma eu vou alcançar? É pelo estudo, tá? Enfim, como é? E no campo teórico, aí ele várias ciências vão te possibilitar isso aí, né? Várias ciências, né? Aí tá no campo teórico, tá? E você ir para uma escola tá no campo teórico, tá? Estudar no campo teórico, produzir atividades interessantes para te ajudar nos campos teóricos. Você está saindo da ideia para a prática, tá? E o fruto desse produto, dessa ideia poiesis, é aquilo que vai beneficiar você e a sociedade. Pronto. A matemática, a física, a filosofia vai te ajudar? Vão te ajudar, tá? No Enem, enfim, no cálculo, quem for fazer engenharia aí, física e matemática também presente, né? Quem for para as humanas, vai estar lá a filosofia, né? Vai estar lá, não se preocupe com isso, né? Vocês não vão se esquecer jamais dela, ela não vai abandonar vocês, tá bom? Então, tudo tem um propósito, nada é à toa neste mundo, tá bom? Vamos continuar. Aí eu coloquei para vocês essa ideia aqui da grande obra, uma grande obra de Aristóteles, a Ética Nicômaco, né? Que está ali no livro 8º e 9º, que são, deixamos livros, mas são capítulos, tá, dessa obra, que é a ideia, né, da ideia da amizade do pai com o filho, é o pai ensinando como ser ético no mundo que te não proporciona a ética. Tá? Como é que eu devo conservar os meus princípios no meio em que esses princípios vão ser confrontados? Tá? E o pai ensina esse filho, tá? A jamais se corromper, em buscar a sua felicidade, sem fazer agressões a ninguém, sem se corromper. É o ensinamento do pai para o filho. Tá? Por isso, ética a Nicômaco. Né? Nicômaco é o filho. Tá? É o pai que ensina a seu filho como se posicionar numa sociedade que às vezes vai zoar de você, né? Vai caçoar de você por você ser honesto, por você fazer as coisas corretas, para você devolver o dinheiro que você viu cair do bolso do outro lá, né? Então, isso acontece. Então, seria essa ideia a justiça, ela tem que ser distributiva. Tá aí, olha, eu tenho que fazer a minha parte. Uma vez que eu dou um bom exemplo, o outro também possivelmente dará o bom exemplo. Tá aí para vocês dar uma olhada, tá? Nessas imagens, tá? A ideia da igualdade, jamais se promover a desigualdade, porque a justiça precisa ser distributiva. Mais uma vez aqui, né, essa ideia de o A tem que ir para o B e o B para o A, né, a troca, né? Aristóteles vai comparar essa questão, né, da justiça. Tem que ser levado em consideração as diferenças, né, as diferenças culturais, as diferenças, enfim, toda a diversidade ela tem que ser levada em consideração. Uma lei que serve para o Brasil provavelmente não servirá para uma outra nação. Eu não posso impor
as minhas ideias, eu não posso obrigar ninguém a aceitar minhas ideias, eu posso expô-la, o outro adere se quiser, porque provavelmente ele terá as suas ideias também. É a ideia do respeito, né? Não querer dizer que eu sou o dono da verdade e fazer com que os outros aderem às minhas ideias através da força, né? Ou da alienação, né? Que parece que isso está muito presente, infelizmente, no nosso país, né? Se você está comigo, você é de Deus e preza a família. Se você não está comigo, você fez o capeta, você é comunista, etc. Então as pessoas estão querendo impor uma situação e não é bem assim, tá? Aristóteles diz que a justiça deve ser distributiva, porém respeitadora, tá? Respeitar a história, os costumes, as leis, né? A personalidade do outro, tá? Então pode ver que Aristóteles ele é bem prático, né? Um cara bem interessante nessas ideias, são bem, vamos dizer assim, democráticas, tá? Beleza, vamos lá. Eu coloquei aqui mais um exemplo que vocês vão perceber essa ideia de justiça distributiva, tá? Em Aristóteles, né? Essa ideia de justiça distributiva, quem for fazer direito, olha só a questão do dolo, tá? Vamos lá, a ação culposa e a ação dolosa. Olha só, dentro do direito atual, né? Se vamos dizer uma ação culposa, uma ação dolosa. O que seria a ação culposa? Aquele que o sujeito tem culpa, mas não fez por querer, né? Por exemplo, o crime de trânsito ainda é culposo. Para mim deveria ser doloso. Tipo assim, o cara foi dirigir, ingeriu bebida alcoólica, atropelou uma pessoa. Aí é crime culposo. Por quê? Porque não tinha intenção de atropelar ninguém. Porém, no meu ponto de vista, aí vem um jurista, né? Ele vai ser processado por crime culposo, não doloso, porque ele não bebeu, mas não tinha intenção de querer matar ninguém. Porém, uma vez no Código Penal diz que ele não poderia ingerir bebida alcoólica e dirigir. Ele vai sofrer um processo, tá? Mas não culposo, que é menos grave. Tá? Por isso que eu acho bem justo isso aqui, tá bom? Outra questão culposa também, o sujeito tem uma arma em casa, aí acontece uma tragédia na casa com a sua arma e não guardou direito. Tá? Uma pessoa da família veio, se atirou em alguém, se feriu, ele vai sofrer um processo culposo, porque ele tem arma, porém não tem intenção de ferir ninguém, tá? Então é como se fosse um acidente, né? Então vai ser também crime culposo, quando não há intenção, tá? Porém você percorre um caminho, você constrói uma ação que pode gerar um dano, né? Agora, a ação dolosa é aquela que foi planejada, tá? Ou que o sujeito sabia antecipadamente da possibilidade da ocorrência. Isto é, quando alguém premedita, né, um crime, um assalto, um assassinato, uma violência contra alguém. Então, essa pessoa tinha o dolo de cometer o crime, cometer o ato. Foi tudo premeditado, orquestrado. Né? Por exemplo, os assassinatos, né? Assaltos, rouba-banco, enfim, são crimes dolosos, né? Quando o cara tem a intenção, de fato, que o ato aconteça, tá? Então, olha só, a justiça em Aristóteles, ela é tão antiga, mas tão atual nos dias de hoje, tá? Beleza. Aí, nós vamos finalizar, tá? Tudo isso vocês vão encontrar na leitura, né, do nosso livro, tá? Então, fazer essa leitura. Aí vem que nós não ressaltamos, mas tá na página 197, vocês vão dar uma lida na felicidade vulgar, política e filosófica, né? A felicidade vulgar está relacionada a questões práticas, né? Ao pensar, tá? Quer dizer, eu tenho a ideia, então eu tenho a ideia de não fazer o mal, beleza? Isso está no campo da felicidade vulgar.
A felicidade política seria colocar aquela ideia com propósito, né? Na prática. Tá? E a felicidade política seria encontrada na reflexão, né? Encontrada no discurso, no debate, na capacidade da reflexão, na capacidade de debater, de questionar, na capacidade de você perceber que você não está com a razão 100%, que você é falível, e você aceita as críticas quando elas vierem. Assim como você pode fazer críticas para o outro e o outro aceitar de uma forma. Então, a felicidade no campo filosófico é esse equilíbrio, né? É a maturidade. Tá? Então, vocês vão encontrar aí na página 197. Tá? A felicidade vulgar seria no campo da razão. Tá? Aí você também pode até às vezes se desviar, né? Você pode criar metas, ou tanto para algo positivo como, por exemplo, algo negativo. Aí você vai encontrar alguns exemplos na questão das festas, o prazer sexual, os jogos populares. É tudo pensado, cara. É tudo raciocinado, tá? Depois vem a política, seria a perspectiva da prática daquela ideia para o bem individual e o bem coletivo. E a felicidade filosófica seria a capacidade de saber receber uma crítica, a maturidade, tá? Então, olha só como a ética de Aristóteles ela é bem, né, bem mais prática, bem mais interessante, tá? Eu, por exemplo, gosto muito desse campo da ética em Aristóteles. Então, tá aí, tá? Então, a gente fica por aqui. Muito obrigado, espero ter ajudado. Não se esqueçam de fazer a leitura do livro de vocês, tá bom? Um abraço a todos.